Gente, o que é um modelo de aprendizagem linear? O modelo de aprendizagem linear é aquele modelo tradicional sobre o qual você foi criado e educado desde quando você era criancinha até a escola. Você percebe que há uma linearidade dentro da forma de ensino, tá bom? O que isso quer dizer? Quando você nasce, né, você vai começar a ir para a escola, e ir para a escola na sua primeira fase, você vai para desenvolver habilidades através dos desenhos, de música, atividades, gincana, que é aquela primeira fase da criança. Então vai desenvolvendo coordenação motora, vai desenvolvendo relações sociais, vai desenvolvendo senso coletivo, vai aprendendo a fazer um desenho ou outro, beleza? Que tem a criatividade. Passado esse tempo, ele começa a entrar em alfabetização. Começou a alfabetização, ele começa a entrar em ensinos mais avançados, começa a entrar em contas de matemática, coisas mais simples. Algumas escolas bilíngues começam a entrar em formatação de inglês, né? Então começa a ter uma programação. Você percebe que desde quando a gente nasce até a universidade, tem uma programação que a gente vai seguir de conteúdo e de ensinamento e de educação. Fala, Fran, boa noite, tudo bem? E de ensino pra gente aprender, que é essa linearidade que a gente tem dentro do desenvolvimento desse processo, beleza? Então, para chegar no capítulo 2, eu passo pelo capítulo 1, para chegar no 2, eu passo pelo 3, e assim por diante. Para chegar na segunda série, eu passo da primeira, para chegar na terceira, eu passo da segunda, tá bom? Então isso segue uma programação que vai fazer ali que na nossa primeira fase a gente vai estudar o quê? 9, 10 anos, depois a gente tem a faculdade, vai estudar por mais 4 anos, dependendo do bacharelado que vai ter, com mais uma pós, que são uns 2 anos, quer dizer, depois de 16 anos de estudo, eu tô pronto e capacitado enquanto profissional pleno para ir pro mercado e trabalhar. Estão entendendo a linearidade? Você avança uma etapa após a outra. E esse modelo de aprendizagem que a gente está falando, de eu ver uma etapa logo após a outra, é que coloca a obrigatoriedade de eu ver e consumir aquele conteúdo para então consumir o próximo, da próxima etapa. Esse modelo, em sua essência, Fala, Dani, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Gente, ó, aproveitando para quem está chegando agora, a gente está começando aqui a falar a respeito da diferença do conceito de aprendizagem linear contra o não linear e como que isso pode ajudar, né, no mindset do empreendedor, como que ele pode adotar um modelo de aprendizagem que para ele faz sentido, para ele aprender mais rápido, adquirir conhecimento mais rápido e então isso imprimir resultado para o negócio dele, beleza? Convidem o maior número de pessoas que vocês entendam que essa mensagem pode fazer sentido, ajudem outros empreendedores, empreendedor ajuda empreendedor. E a gente vai avançando assim, tá legal? Então esse é o modelo de ensino linear. O que é o modelo de ensino não linear? Tá? Ah, isso aí, Dani, perfeito. Clica no aviãozinho, envia e convida os amigos, tá bom? O que é o modelo de aprendizagem não linear? Ele não há uma regra, uma predisposição, uma sequência de aprendizado. Não é eu tenho que fazer 1 para ir pro 2, para ir pro 3 e assim por diante. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O modelo de aprendizagem não linear, ele aprende da forma que a pessoa tem interesse e relevância. Então, por exemplo, quem adota muito esse modelo de estudo é os Estados Unidos. Por quê? Quando ele adota esse modelo de estudo e de modelo de aprendizagem, o que ele faz? A criança, quando ela se desenvolve, ela não tem que seguir aquele programa tradicional de educação em que ela tem que estudar tudo e ser boa em tudo, que basicamente é o que a gente faz aqui até o nosso vestibular, né? Pra gente passar no vestibular e estourar no vestibular. Fala, Lorenzi, tudo bem? A gente tem que ser meio bom em tudo. Nesse modelo americano, que é essa outra forma de ver, que chega um determinado momento da escola que ele entende a aptidão da criança, a habilidade da criança, e no que ela de fato é boa. É lógico que ela tem aquela educação de base, de ensino generalizada? Tem. Mas se ela é boa em matemática, ela começa a ser direcionada para essa área. Se ela é boa em química, ela começa a ser direcionada para essa área. Se ela é boa em gramática, ela começa a ser direcionada para essa área. E começa a ter matérias específicas direcionadas a aprofundar aquele estudo, aquele conhecimento. Quer dizer, fortalece no que ela é boa, no que ela é competente. E olha que sensacional. Ao invés de eu pegar uma pessoa e tentar que ela seja boa em tudo, que não dá, ninguém vai conseguir fazer isso, ela vai acabar sendo trivial dentro daquilo, né? Ah, tia, mas eu conheço pessoas que só tiravam 10. Legal, então você vai conhecer pessoas que têm uma genialidade, né, uma inteligência específica, que é muito voltada a essa capacidade de raciocínio lógico e memorização para processar aquela informação, entender como aquilo funciona, para então
poder corresponder àquelas perguntas da forma que as pessoas querem que sejam respondidas. Mas não quer dizer que ela é a melhor naquilo que ela faz e naquilo que ela entende o que ela faz, porque é diferente. Quando você vai para esse modelo de aprendizagem, que você começa a fortalecer esses pontos fortes que cada membro tem dentro da tua aptidão, você começa a ter as grandes excelências. Então o que eles fazem? Por exemplo, quando tem um atleta, que é um cara, um profissional, um estudante sensacional, que é um puto atleta, eles ficam exigindo muito dele na escola? Não. Eles exigem dele mais no esporte. Por isso que eles têm um dos melhores esportistas do mundo. Quando tem alguém que tem uma extrema habilidade em trabalhar, por exemplo, com física, o que ele faz? Ele fica fazendo com que a pessoa desenvolva artes cênicas? Não, ele fortalece essa aptidão e aí tem os melhores cientistas da NASA que saem de lá das escolas dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão desenvolvendo aptidões específicas, tudo bem? E isso é muito importante identificar. Entendendo esse conceito, o que acontece? A não linearidade vai trazer o não cumprimento necessário dessa programação a ser seguida para aprender. E você pode aprender de acordo com o teu gosto, a tua aptidão e a tua vontade. Quer dizer, eu aprender por interesses. Então eu não preciso passar pro 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, pro 6, até chegar no 10. Eu posso ir no 3, no 1, no 3, no 5, no 8, no 9, beleza? Por quê? São os pontos de interesse que eu tenho dentro da minha atuação para aprender aquilo. E aí começa a nossa grande sacada. Este modelo de aprendizagem não linear é o meu modelo de aprendizagem. Eu não tenho um modelo de aprendizagem linear, porque em essência, em natureza, eu sou empreendedor. Então esse modelo que foi passado e foi ensinado me trouxe tempos muito difíceis, principalmente na minha direção, na escola. Por quê? Porque aquilo que eles estavam trazendo e da forma como eles estavam trazendo não fazia o menor sentido para mim. Eu questionava a escola desde que eu me conheço por gente. Eu não gostava do modelo de ensino, da forma que eles ensinavam, da forma que eles passavam o conteúdo, da forma que eles validavam se o conteúdo foi fixado ou não, que é através de provas. Por quê? Porque aquilo não fazia o menor sentido para mim. Beleza? Porque o meu jeito de aprender não é o mesmo que eles formataram para todo mundo aprender. Só que eu entendi isso à época. Quando eu era criança, eu era jovem, eu estava em processo de formação? Lógico que não. Eu era o aluno rebelde, né? Eu era o inconformado, eu era o aluno ali mediano, né? Mas conforme eu vim me desenvolvendo e vim crescendo e aprendendo e principalmente empreendendo, o que começou a acontecer? Que foi sensacional. Eu comecei a entender um pouquinho mais, né, dessa forma, desse modelo de aprendizagem e como que ele funciona. E entender que o modelo linear, ele serve para a grande maior parte da população no qual ele é desenhado, porque todo mundo vai entrando nessa caixa, né, nesse paradigma de criação que todo mundo vive pré-formatado. Quando eu começo a entender sobre mentalidade empreendedora, estudar um pouquinho de psicologia, um pouquinho de psicanálise, e começo a entender que eu não sou esse bicho, eu sou um bicho diferente e que minha forma de entender e aprender também é diferente. E quando eu estou no habitat natural, que é poder aprender da forma que eu aprendo e gosto de aprender, a minha curva exponencial de absorção de conhecimento e de execução e trazer resultado, ela cresce de uma forma absurda. Opa, tem coisa aí. Por que que aqui eu sou o pior aluno, mediano, e aqui de repente eu começo a me destacar e começo a ter então um resultado exponencial dentro daquilo que eu faço? Tem alguma coisa aí. Comecei a entender então as mentalidades empreendedoras e forma de cada um pensar e agir. Tá bom? E aí comecei a entender o quê? Por que será que empreendedores, em regra geral, têm essa característica e essa natureza de aprender de uma forma diferente, não necessariamente linear? Falei, tá estranho esse negócio. Deixa eu entender isso daí. E aí eu comecei a perceber o quê? Que o empreendedor... Fala, gente, tudo bem? Quem tá chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. A gente tá falando aqui a respeito do modelo de aprendizagem linear contra o não linear. Já falamos a respeito disso no começo da nossa live. Então, quando a gente terminar, você pode voltar e ver. E a gente já tá entrando agora no conceito de inteligências múltiplas, tá legal? Que tem tudo a ver com esse modelo de aprendizagem do empreendedor, que ele funciona ou não. Então eu comecei a me questionar e entender o quê? Que características são essas que esse empreendedor tem nessa forma de agir e de entender que os outros não têm? Tem alguma coisa aí.
E aí eu comecei a entender que o empreendedor, em sua natureza, ele não é uma pessoa acadêmica, ele não é uma pessoa teórica, ele não é uma pessoa que estuda, entende a metodologia, entende a teoria de forma linear, se capacita, se certifica, para então ir lá seguir aquele passo a passo, aquela programação que foi pré-determinada para ele entregar aquele resultado. O empreendedor é aquela pessoa que em sua origem, em sua essência, em sua natureza, ele teve falta desse alicerce, dessa segurança, dessa nutrição familiar, dessa coisa de direcionar e trazer essa programação, desse direcionamento, que para o homem, por exemplo, vem através da representação da figura masculina. Houve ali um excesso de falta, a falta dessa presença que trouxe essa falta de direcionamento e essa falta de algo que não se sabia o que era. Essa busca por essa falta, por aquilo que faltava, não cabia dentro daquele modelo tradicional de esperar chegar aquele teu momento. Aquilo trazia uma ansiedade, uma vontade de trazer aquele resultado e conseguir aquilo que botava esse indivíduo, esse jovem, para fazer. E esse ato de fazer conseguia imprimir e trazer resultado, e esse resultado o deixava mais próximo daquilo que faltava. Então o empreendedor, em sua natureza, ele acaba sendo forjado e aprendendo, ganhando esse conhecimento através da ação, da prática. Então ele não espera, ele não estuda e não segue aquela programação tradicional para então fazer. Ele vai lá e faz. E depois ele vai aprendendo com tudo que vem acontecendo no meio do caminho. Então percebe que é um modelo de aprendizagem não teórico, é um modelo de aprendizagem prático, que é uma coisa bem diferente da outra. Beleza? Entendendo isso, eu falei, puxa, que legal. Então esse é o meu modelo. Eu aprendo desta forma. Tá legal? Fazendo, através da prática. Entendendo isso, eu falei, puxa, mas quem tá certo, quem tá errado, por que um aprende assim, por que o outro aprende assim? E aí eu comecei a entender o conceito de consolidação de um aprendizado. O que isso quer dizer? A gente acaba ficando com esse modelo de aprendizagem que é o quê? É estudar, é ler, é fazer prova. A partir do momento que eu li, estudei, fiz prova e tirei nota 10, eu aprendi, o conhecimento é meu. Só que não é bem assim. Porque a forma da gente aprender... Fala, Tiagão, boa noite, tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Porque a forma da gente aprender, ela é multifatorial, quer dizer, de muitos fatores. Eu posso pegar de vários lugares e adquirir e absorver esse conhecimento. Só que ao absorver esse conhecimento, quer dizer que esse conhecimento faz parte de mim? Não. Porque a forma de consolidar esse aprendizado, esse conhecimento, ele é sequencial. Quer dizer, eu tenho que pôr em ação. Então eu adquiro, pego a teoria, processo, entendo e ponho ela em prática. Quando eu adquiro, absorvo, aprendo e ponho em prática, agora ela consolida e se torna um conhecimento, um aprendizado meu. Que é meu em sua natureza e vai continuar dali pra frente? Não. Ele precisa de tempo para maturar e aquilo se tornar um hábito e um comportamento meu que a gente já vai falar mais à frente. Tá legal? Joia! Entendi, Ti. Legal. Aqui eu tô avançando, gente, só pra gente chegar no conceito na teoria das inteligências múltiplas, tá bom? Beleza, Ti. Entendi. Tá, entendi que tem gente que aprende mais na teoria, entendi que tem gente que aprende mais na prática, né? Na forma de aprender. Só que em essência, o que eu tô querendo dizer é todo mundo só vai consolidar esse aprendizado de fato quando coloca em prática. Mas não para por aí. A coisa começou a me provocar um pouco mais. E falar assim, cara, que negócio é esse? Que eu percebo que tem pessoas que têm mais aptidões naturais para isso e pessoas que têm mais aptidões naturais para isso. Eu comecei a entender que o conceito de inteligência que a gente tem, que é sobre o qual o nosso modelo de ensino foi estruturado, é um modelo de inteligência tradicional. Ele foi desenvolvido lá em 1900 pelo Alfred... Como é que era o nome dele? Puxa vida, como é que era o nome dele? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Conteúdo bom esse, hein, gente? Pera aí. Ahá! Alfred Binet, tá bom? Em 1900, Alfred Binet vai lá e cria esse teste psicométrico que era um indicador para mostrar inicialmente as crianças que eram normais, vamos chamar assim, e as crianças que tinham um problema, uma deficiência mental. Passado mais um tempo, ele avança
para a análise dos soldados pós-guerra para entender o nível de inteligência dos soldados. Então aquilo se populariza e todo mundo começa a fazer, que é conhecido como o teste do QI, que é o coeficiente de inteligência, tá bom? Que é um teste psicométrico, quer dizer, são dados e números analíticos que parametrizam e falam se a pessoa é inteligente ou não, a partir daquele método que foi colocado lá atrás. Então todo modelo de ensino é desenhado para atender isso daqui. Percebe? É um problema, porque quando a gente começa a entender que cada um tem um modelo de aprendizagem, lascou, porque eu estou trazendo um modelo só para todo mundo. E aí, lá em 1980, apareceu um outro cara, chamado Howard Gardner. Esse cara olhou para isso e falou assim, meu, não é possível. A galera não é só isso, não entende só assim, não aprende só dessa forma. A galera entende e aprende de formas completamente diferentes. E aí ele lança e vem com o conceito da teoria das inteligências múltiplas, que são pessoas que vão ter inteligências de modo diferente. Você já parou para perceber que, por exemplo, o Neymar, que é um esportista de carreira lindo, maravilhoso, ele tem um talento, uma habilidade nata para raciocínio lógico, para física, para esse entendimento. Você vai ter vai entender que vai ter outras pessoas que vão ter um desenvolvimento artístico para fazer artes cênicas, para ser um ator. Percebe que cada um vai ter o seu modelo de aprendizagem e a tua característica natural? Então, para mim, essa teoria começa a fazer muito sentido. Por quê? Porque cada um começa a aprender de um jeito completamente diferente do outro, pela sua aptidão natural. Então, a teoria de inteligências múltiplas começa a trazer o quê? Que cada um tem uma aptidão natural para aprender de um modo diferente, tá? Então, eu peguei, eles têm aqui algumas aqui, deixei separada pra gente falar, que são a lógica matemática, que é a tradicional, que é raciocínio lógico, matemática, decoração, tabuada, tá bom? Depois, linguística, que é a caracterização pelo apreço por idiomas. Musical, que é a aptidão pela música, pelo ritmo, pelo lírico, pela composição. O espacial, que são pessoas que têm noção de espaço, são cartógrafos, geógrafos, pessoas que conseguem entender essa visão espacial. Quer dizer, corporal sinestésica, atores, artistas, circenses, pessoas que têm uma noção corporal muito grande. Intrapessoal, pessoas que têm uma análise, uma autocrítica muito grande, que conseguem se autocontrolar, se auto-entender e se melhorar, vamos dizer assim, tá bom? Interpessoal, são pessoas que entendem, têm uma visão empática muito grande, então entendem a visão e a necessidade do outro. Naturalista, são as pessoas que têm uma incompreensão e um entendimento da natureza e das coisas da natureza, como biologia, beleza? E por último, a existencial, que são as pessoas que se aprofundam na parte existencial do ser humano, que vem de uma linha mais filosófica, tá? Então, na teoria do Howard Gardner, ele explora todos esses tipos de inteligências que fogem do tipo de inteligência trivial e tradicional. Você percebe que seria muito insano eu olhar para uma pessoa sobre um aspecto único e tipificar ela, que é o coeficiente de inteligência, se ela é inteligente ou não? Se todo mundo fosse parametrizado aqui, a gente nunca teria um Neymar. A gente nunca teria um Cazuza. Entendem o que eu estou falando para vocês? Porque cada um vai ter uma habilidade e um entendimento específico, explorado dentro daquilo que ele faz. Puta que pariu-te! Então o que você está querendo dizer que todo mundo é inteligente em sua natureza? Sim. Se desenvolver e explorar aquilo. Então, se você tem uma habilidade musical, se você tem uma habilidade, uma inteligência artística, uma inteligência corporal, uma inteligência interpessoal, vale a pena você seguir aquele modelo de aprendizagem tradicional, linear, e passar por aqueles 16 anos que te falam que você tem que passar, para depois de 16 anos você descobrir que aquilo não faz o menor sentido para você, para então você se descobrir o que faz sentido para você, e então se desenvolver naquilo? Não faz o menor sentido. E pra mim foi isso que eu descobri. E é por isso que eu quero dividir com vocês. Porque pra mim não faz o menor sentido isso. E descobrir isso foi altamente libertador. Porque eu comecei a entender que, em minha natureza e pelo meu modelo de criação, eu era um empreendedor. Então a minha forma de aprender não era de forma teórica, era de forma prática. Mas a prática por si só basta? Não, porque é burra. Porque eu só fazer por fazer, sem saber o que estou fazendo, é burro.
eu só vou sair fazendo. Então eu entendi o valor da teoria, quer dizer, a teoria para a prática, não a teoria pela teoria, que é o modelo linear. Joia, se é a teoria para a prática, há um programa a ser seguido, uma linearidade, um tempo a ser cumprido? Não. É uma teoria com um propósito e um fim de ação. Qual é essa? A que está doendo no momento, a que é o objetivo no momento, a que eu quero no momento. Então eu posso ir lá, pescar, pegar e entender, e então avançar e fazer e executar. Que é esse modelo não linear de aprendizagem. Eu não vou seguir um programa. Eu entendo a minha dor e a minha necessidade naquele momento, absorvo e pego aquele conteúdo, extraio e coloco em prática, em ação. É muito mais rápido, é muito mais eficaz, beleza? E aí, tia, onde entra esse entendimento da teoria das inteligências múltiplas? No meu caso, por exemplo, uma das mais fortes que eu tenho é a intrapessoal, que é esse entendimento sobre quem eu sou e essa modelação natural de mim, dos meus comportamentos, o que me permitiu estudar e me avançar muito na teoria e no conhecimento, me permitindo desenvolver uma segunda inteligência boa, que é interpessoal, entender sobre as pessoas, que me ajudou muito na minha carreira, que é de publicidade, sobre entender pessoas e comportamentos de pessoas, e então como conduzir a comunicação para ela ser assertiva e trazer mais resultado. Percebe onde eu começo a chegar? Puta, então eu entendi que eu entender sobre mim, a partir disso me gerou interesse para entender sobre as pessoas, e entender sobre as pessoas me ajudou a entender modelos de comportamentos sociais, que me ajudou a entender como eu posso entregar a mensagem para o receptor de modo que ele entenda de forma assertiva e ajuda a trazer resultado para o negócio do meu cliente. É sensacional? É isso, fechou. Puta que pariu! Aprendi. Esse sou eu, é a forma como eu estudo, é a forma como eu aprendo, é a forma como eu executo e pratico e a forma como eu entrego o resultado. Beleza? Beleza, agora eu vou entrar na forma que eu aprendo, tá bom? Que é o que eu quero dividir pra vocês. Só uma pequena pausa, porque eu tô falando sobre várias teorias e vários conhecimentos muito rápido, então eu não sei se tá ficando tudo aí pra vocês. Me diz aí, manda um joinha, me diz se tá ficando, me diz se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, tá bom? Pode perguntar, fica à vontade, me fala aí, só pra eu seguir aqui em frente, pra gente ganhar um respiro, eu também molhar a garganta. E aproveitar e pedir pra vocês que estão chegando agora, que cliquem no aviãozinho e compartilhem vídeos para o maior número de pessoas empreendedoras, que vocês entendam que isso pode ajudar e essa mensagem pode fazer sentido para a gente ajudar mais pessoas na forma de aprender, tá legal? Ó, chegou uma pergunta aqui, beleza, vamos lá. A Dani perguntou, essas faculdades com grade modular entra no não linear? Então, ô Dani, eu vou dizer que, de certo modo, sim, tá bom? Ela é linear porque ela tem um programa e uma programação, então ela vai acabar sendo linear. Mas a partir do momento que ela tira uma fração, que é o módulo, daquele conhecimento macro, que é o bacharelado, e aquela fração ele entrega num curso, numa formação para você, é uma forma dele entender que isso é o que interessa às pessoas. E a partir de entender e estudar isso, a pessoa está apta a executar e desempenhar isso. Então, de certo modo, sim, ela é não linear, é o entendimento da instituição sobre isso, mas acaba sendo linear pelo modelo de ensino, porque vai ter uma linearidade, capítulo, programação, aula após aula, prova. Então, quer dizer, ele também é linear, tudo bem? Também precisa de um coeficiente de inteligência tradicional, que é essa forma de aprender, memorizar, ir lá e fazer a prova e tirar um 10, tá? Por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma alta capacidade de memorização, provavelmente vai sair muito bem. Quer dizer que ela tem uma aptidão natural, ela é excelente naquilo, ela é o Ronaldinho do assunto? Não. Quer dizer que ela tem uma alta capacidade de memorização e inteligência para aquele assunto. Então, assim, é uma forma de avançar. Mas por que as universidades estão avançando dentro desse caminho? Porque com o desenvolvimento nosso social, percebe que aquela coisa tradicional, né, do modelo de ensino, de seguir aquela programação e aquele bacharelado e aquele ensino ao longo dos anos, começou a cair. As pessoas começaram a ficar mais ansiosas, ter menos tempo, menos ansiedade. E as pessoas que começaram a contratar, baixaram o crivo de contratação. Que é, eu não preciso que a pessoa tenha a formatação e a educação tradicional que foi colocada. Eu preciso que a pessoa saiba aquilo que ela faz. E se ela fizer entregar o resultado, acabou, fechou para mim. Então o mundo das startups
e a da tecnologia traz muito isso. A pessoa não precisa seguir uma formação tradicional para ela então poder fazer aquilo. A pessoa só precisa saber fazer aquilo. Então é um programador, é uma pessoa desenhada e focada a entregar o resultado. Quando ela traz e faz isso e entrega o resultado, acabou. Olá, Marcinha, boa noite, tudo bem? Ela faz isso, ela entrega o resultado, acabou. Eu não preciso da formação tradicional dela. Então a sensibilidade das universidades de entender isso, tirar uma fração desse conteúdo e então ir lá e entregar de volta para as pessoas, é uma forma de entender a diferença entre linearidade e não linearidade, tá bom? Mas ainda assim, é uma formação tradicional, beleza? Vamos lá, quem tiver mais perguntas, só clicar na cartinha aqui embaixo com a interrogação, pergunta que a gente vai respondendo cada uma delas, tá bom? Então, gente, para quem tá chegando agora, a gente já falou do modelo de aprendizagem linear e não linear, o que é, do conceito do mindset do empreendedor, o que forma o empreendedor e como que ele aprende e se desenvolve, o conceito de inteligências múltiplas, que cada um tem a sua, e quais foram as sinapses que começaram a rolar e o entendimento que começou a rolar sobre mim mesmo e a minha forma de entender e aprender, beleza? Que aí eu disse, a partir do momento que eu me entendi a forma de aprender, eu me senti muito mais seguro de avançar e aprender da minha forma e desempenhar aquilo da minha forma e entregar o conteúdo da minha forma. Então isso começou a trazer muito mais resultado para mim e naturalmente para as pessoas que estavam à minha volta e os meus clientes, tá bom? Então, entendendo a minha forma de aprendizagem, qual que é ela? Que é o que eu disse no vídeo lá, não sei se vocês viram hoje. A minha forma de entender e aprender não linear é quando eu pego um livro e começo a ler, que alguém me indicou, tem um assunto interessante, eu começo a ver, eu tô lendo. E pra mim é muito chato, maçante, é monótono, leitura é um negócio chato, né? Mas eu vou lendo, tá? Eu vou resistindo. Mas de repente eu entro numa temática, num assunto que foi abordado no livro, muito foda. Que aí naquele momento meu olho faz assim, ó, puf, caralho, isso aqui é foda, esse conceito é muito bom. E aí aquele capítulo pra mim, ou aquele trecho, aquela página eu devoro. Vrau! Nessa hora, o que eu faço? Risco, grifo, escrevo o que é importante e relevante pra mim e paro de ler o livro. Fecho ele, põe de lado. Pego o tema, o conteúdo e vou estudar e me pesquisar e aprofundar o tema especificamente. Quando eu entendo, então, como ele funciona e a importância e a relevância daquele tema, eu extraio aquela fração daquele assunto que é super relevante para mim e tem prática real dentro daquilo que eu faço e eu aprofundo e esmiuço. Como que você aprofunda e esmiuça? Eu jogo o tema no Google, vou lendo os primeiros tópicos, os primeiros itens, os primeiros artigos e lá as pessoas que estudam isso vão trazendo novas visões, novos conhecimentos, novas fontes. E aí eu entro no link, do link, do link, do link. Quando eu vejo, eu tô ali 1, 2 horas só naquele tema. E aí é sensacional, porque aquele tema começa a fazer parte de mim. Uma vez que eu comecei a adquirir aquele assunto, aquele conhecimento de forma teórica, porque eu só tô absorvendo, eu tô lendo, o que eu vou fazer na sequência? Vou trazer de forma prática. Como? Para a minha agência, para as estratégias que eu faço para os meus clientes. Nas mentorias que eu faço para donos de negócio, em trazer essa teoria e explicar esse conceito. Beleza? Por exemplo, a gente falar do modelo de aprendizagem linear e não linear, inteligências múltiplas e mindset de empreendedor, foram assuntos que eu abordei, entendi e aprendi lá atrás, que tinham relevância e interesse pra mim, que eu adquiri e que hoje eu posso estar dividindo e trocando com vocês. É um outro jeito, percebe? É uma outra forma de agir, entender e passar esse conteúdo. Então eu comecei a entender que a minha forma de estudar era diferente dos demais. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta assim, Ti, que livro você tá lendo? Eu falo, não sei. Eu tô lendo o livro, mas eu não lembro nem o nome da capa do livro. Por quê? Porque não interessa pra mim. Porque eu tô focado no tema dele. E o pior, eu não tô lendo um livro. Eu tô lendo 5. Ao mesmo tempo. Mas e aí, Ti, você termina algum? Não, provavelmente não. Porque eu vou lendo e vou lendo capítulo a capítulo e tema a tema e vou aprofundando. Tem um livro, por exemplo, que fala de neurociência. Eu tô lendo ele há 2 anos. 2 anos. Eu acho que eu tô na página 60. Percebe? Só que cada página é conteúdo e teoria em cima de conteúdo e teoria. É foda. E aí eu vou lá e jogo aquilo. Aí são mais 2 horas estudando aquela porcaria. Mas é sensacional. Então, quer dizer, pra mim é livro pra estudar pra uns 10 anos. E beleza, porque é o meu jeito de estudar e aprender. Então, entendendo isso, eu comecei a entender o quê?
puta que pariu, eu preciso achar uma forma de adquirir insights, conteúdos e conhecimentos de uma forma não linear para que eu possa me desenvolver dentro da temática e dentro do assunto. O que isso quer dizer? Para mim, uma coisa que sempre fez muito sentido para aprender era o quê? Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Porque quando eu converso com as pessoas e a gente troca, eu agrego conteúdo e a pessoa agrega conteúdo. Quando ela me agrega, ela fala um monte de coisa que eu não sei. Então eu vou extrair o máximo que eu posso daquele conteúdo, daquele conhecimento dela. Só que eu não posso ficar ali alugando a pessoa. Então eu guardo aquilo como um assunto extremamente importante e relevante para mim e levo embora. Quando eu levo embora esse conteúdo e esse conhecimento, depois eu vou lá e, adivinha, aprofundo e desço dentro do assunto para entender sobre aquilo, me tornar um especialista naquele assunto, porque aquilo tem muita relevância para mim para trazer uma prática. Eu comecei a perceber e entender, então, que as conversas eram muito assertivas para mim, porque na troca das ideias dos brainstorm e dos inputs, as pessoas me davam assuntos e temas macros para que eu pudesse trabalhar e desenvolver a partir deles. Falei, interessante. E aí eu comecei a perceber o quê? Poxa, então a minha forma de aprender é através de inputs e sacadas que as pessoas têm de forma prática na vida, coisas que vão me trazer resultado, vão me trazer eficácia. Não basta ser uma teoria muito legal, mas que não tem prática ou eficácia real para mim hoje. Tem que ter prática e eficácia real. Quer dizer, eu tenho que colocar em ação. Quando aquilo existe, eu me interesso demais. E aí eu vou lá e aprofundo. Pô, entendi. Mas não dá sempre para eu estar conversando com as pessoas e então entendendo e com as pessoas os tópicos e temas, né? Foi aí que começou a surgir uma nova história e muito interessante. Vocês percebem que na pesquisa que eu fiz lá hoje para vocês, qual que é a sua forma de consumir conteúdo para aprender? De todas as pessoas que responderam, foram, sei lá, acho que 30 pessoas, só uma colocou podcast. Para mim também é um assunto novo e foi o que eu descobri, né? Que é o Resumo Cast. O Resumo Cast é um podcast que resume livros em, acho que são 15 minutos e fala do que está sendo dito no livro. Porra, em 15 minutos ele vai falar, poder explicar a teoria, aprofundar e tudo mais? Não vai, não tem como. Porque é muito conteúdo. Só que em 15 minutos ele consegue trazer os highlights e apontar os principais pontos que estão sendo abordados no livro? Consegue. E na hora que ele faz isso, é nesse momento que, pra mim, de vez em quando, pum, dispara um sininho. E quando dispara um sininho, aí é show de bola. Por quê? Porque eu vou pegar aquela temática, aquele assunto, posso comprar aquele livro e aprofundar minha leitura para entender o tema e então me aprofundar no tema. Então uma das formas que eu gosto de aprender e adquirir esse conhecimento de forma muito rápida é com podcasts, é com vídeos, é com conversas. Por quê? Porque de uma forma muito breve, muito curta, eu entendo o macro da ideia, igual a gente faz aqui nas lives. E a partir do momento que eu entendo o macro das ideias e os highlights delas, eu consigo pegar os temas de interesse que tem prática real para mim, seleciono, escrevo e aprofundo. E aí eu faço o quê? Acelero a minha forma de adquirir e aprender, então executar e trazer resultado. Então ao invés de eu ler aquele livro, esperar um mês, pode ser que aquela insight, aquela sacada que tinha passou para mim, não ficou, e eu esqueça lá na frente, para então implementar um dia aquilo, para então trazer um resultado, que é um processo linear mais longo, eu troco por um modelo que eu vi uma coisa, me interessou pra caralho, eu vou lá, pego o assunto, aprofundo, entendo, crio aquilo, uma prática real para mim, no meu negócio, na minha vida, na minha mentoria, por exemplo, implemento e põe em ação. E já estou trabalhando amanhã. E aí, a partir de amanhã, eu começo a consolidar o aprendizado, tá bom? Aí vamos entrar nessa parte que eu falei, que como que funciona a forma de você adquirir o conhecimento e a forma de você consolidar o conhecimento, que são coisas completamente distintas e diferentes. A forma de você adquirir o conhecimento, então, ela é multifatorial, vem de vários lugares. A forma de você consolidar o aprendizado é praticando, é fazendo, ela é sequencial, uma coisa após a outra. Fechado? Então, olha que sensacional. Se eu aprendo, eu adquiro, eu estudo, o conhecimento faz parte de mim? A não ser que você tenha uma memória extremamente privilegiada? Não. Passado um tempo, você vai esquecer. Porque as coisas que não têm relevância e prática, aplicação real na nossa vida, a gente não faz, a gente não fica com elas, tá bom? Então, por exemplo, eu falo pra vocês que eu estudei bastante psicologia e psicanálise. Então, dentro de uma dessas formações que eu fiz com várias outras pessoas, tá bom? Que acabaram se tornando amigos meus, também são empreendedores e tudo mais.
Olha que interessante. Esse conteúdo teve tanta força, tanta relevância, tanto impacto dentro de mim, que eu não só aprendi aquilo tudo, como trouxe prática e eficácia para dentro do meu negócio, como continuei estudando e aprendendo e me desenvolvendo. Opa! Travou? Travou aonde? Travou aonde, Dani? Escreve aí para mim que eu retomo. Boa noite quem tá chegando, tudo bem? Boa noite, fala Bruninho, tudo bem? Então, diz aí, tá, Dani, onde que travou que eu já te respondo, tá bom? E eu perdi a linha de raciocínio aqui, que eu tava falando mesmo? Ih, me ajuda aí, povo, perdi a linha de raciocínio, o que que era? Boa! Ajuda eu, socorre aqui, qual que eu tava falando aqui, meu Deus? Era... Ah, tá, do aprendizado. Então, a forma de você adquirir o conhecimento, ela é multifatorial, eu observo. A forma de consolidar o aprendizado, ela é sequencial, ela é através da prática, ela é através da ação. Então, quer dizer, você precisa praticar aquilo que você aprendeu para ele consolidar, beleza? Se tornar um hábito, um comportamento. Então, eu estava falando de uma formação que eu fiz, que são outros empreendedores, e o que aconteceu? Aquele conteúdo que teve super relevância, super força pra mim, e eu adotei pra minha vida, pro meu negócio, estudo, e tô passando pra vocês, ensinando vocês hoje, muitos dos meus amigos, aquele conteúdo não ficou. E hoje, 7 anos depois que a gente fez isso, muitos deles vêm conversar comigo, até pegar mentoria comigo, de assuntos que a gente viu lá atrás em conjunto, e que pra eles não ficou. Por quê? Porque eles entenderam, estudaram e naquele momento fez sentido. Mas eles não praticaram e não colocaram no negócio. Então aquilo não consolidou. Por que pra mim consolidou e faz parte da minha forma de pensar, agir, do meu conteúdo, do meu conhecimento? Porque eu coloquei em prática real, na minha vida, na minha forma de agir, na minha forma de pensar, na minha forma de trabalhar, na minha forma de entregar o negócio. Então essa prática constante, no tempo, se tornou um hábito, se tornou um comportamento. E a partir do momento que ela se torna um hábito e se torna um comportamento, ela faz parte de mim. E sendo parte de mim, passa a ser um conhecimento meu. Certo? Muito legal. Ficou? Só que, olha que legal. O meu cérebro, além de tudo, ele é conectivo. O que quer dizer isso? Ele faz conexões. Ele pega ideias esparsas de lugares distintos e cria conexões que as pessoas normalmente não veem entre elas. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu pratico e mais eu coloco em prática, mais eu tenho estofo de conteúdo, de conhecimento e desenvolvimento daquilo. E mais eu tenho a possibilidade de abordar assuntos e temáticas de áreas diferentes, lugares diferentes e trazer conexão dentro das ideias. E essa conexão dentro das ideias é o que me permite, de fato, trabalhar com inovação, criatividade e ter os grandes inputs que eu tenho, que os clientes correm e vêm atrás. Que é enxergar aquela mesma coisa que ele sempre viu, sempre teve, sempre fez, de uma forma completamente inovadora e distinta para entregar mais resultado para ele. O que acaba acontecendo, incrementando muito o resultado dos meus clientes. Mas por quê? Porque a minha forma de ver conectiva, de entender com profundidade assuntos completamente diferentes e distintos, que ficam consolidados através da prática contínua, eu junto Lé com Cré, que normalmente não se encontram, e crio um pensamento, uma teoria, uma sacada nova. Que é isso que eu faço e é assim que eu ensino esse modelo de aprendizagem para mentoria para os donos de negócio. Beleza, gente? É isso, essa é a diferença entre o modelo linear e não linear. E é como eu adquiro conhecimento, é como eu aprendo e como eu ensino os empreendedores também. Então para pensar e se autoanalisar e entender qual que é o seu. O seu não precisa ser do mesmo jeito que é os dos demais. O seu pode ser diferente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, beleza? E eu não estou falando, leia mais livro, leia menos livros, só veja isso, só veja aquilo. Não, eu só estou te dizendo, descubra qual é o teu jeito. E avança dentro dele. Porque quanto mais você conseguir aprender e consolidar através da prática, mais maturidade, mais entrega, mais profissionalismo e mais performance você vai trazer para você e para o seu negócio. E isso é muito foda. Então por isso que quando as pessoas me perguntam, Ti,
Me indica um livro aí, que livro que você tá lendo? Eu falo, eu não sei, porque eu nem lembro o nome dos livros, gente, da capa. Por quê? Porque eu li, entendi um capítulo, um pedaço, peguei ele, fui pra outra coisa. Eu sei de temas, que são coisas que têm prática e funcionalidade pra mim. São poucos livros que realmente eu leio de cabo a rabo e lembro do título pra poder falar, tá? Tem alguns, é lógico, mas não é o meu modelo de aprendizagem. Por quê? Pra aprender sobre aquele assunto, aquele tema, eu vou ler um livro, eu vou ver vídeo, eu vou ver podcast, eu vou conversar com pessoas que eu sei sobre o assunto e vou trocar e vou debater pra aprender ainda mais, tá? Esse é o meu modelo e essa é a minha forma de aprender. E é assim que eu aprendo rápido, pratico rápido e entrego o resultado rápido. E isso que os meus clientes, meus parceiros mais admiram e mais gostam e mais querem para eles, beleza? Mas esse é o meu modelo de ensino e aprendizagem. Cada um tem o seu. Basta você identificar qual que é o seu e seguir. Não tem certo e errado, tá? Mas para empreendedores e pessoas que desejam empreender, recomendo muito esse modelo de aprendizagem através da ação e da prática. A teoria, só por si só, não leva a nada e nem em lugar nenhum. A teoria em excesso, quer dizer, estuda, absorve, termina uma formação, faz outra, estuda, só gera mais ansiedade. Porque você enxerga o conteúdo, o conhecimento, o potencial daquilo ser. Mas você não é e você não consegue desempenhar para aquilo se tornar. Então a absorção de conhecimento contínua e a pouca ou pequena execução começa a frustrar e começa a trazer ansiedade dentro do indivíduo. Ele começa a enxergar de forma apequenada. Quer dizer, ele começa a enxergar os grandes projetos e as formas certas de agir e correr, que ele não é nada daquilo. Então ele começa a se diminuir, até definhar e desistir. Então estudem. Recomendo. De que forma? Da forma que você quiser. O meu único pedido para você é: só deem um respiro entre um curso e o outro, entre uma teoria e outra. Estuda, entende e pratica. Estude, entenda e pratica. Não só estuda e entenda. Não para aí. Senão você vai gastar tufos de dinheiro, vai estar com a ideia de que estudou e aprendeu um monte, só que na verdade nada vai ficar no tempo. E ao longo dos anos você vai continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma forma de pensar e a mesma forma de agir. Beleza? Estuda, aprende, pega o conteúdo do conhecimento e pá! Põe em prática. Essa estratégia e essa formulazinha de bolo vai ajudar muito a você desempenhar o seu negócio. Ó, o pessoal tá falando aqui, o Bruno falou, melhor fazer merda do que não fazer nada. Perfeito, que é o modelo de aprendizagem do empreendedor. Ele vai lá e faz. Puta, deu merda, que bom. Ele aprendeu fazendo merda. Só que ele aprendeu. Ele vai lá e faz de um jeito diferente. É outro modelo de aprendizagem, percebe? Tá show. Se você aprende assim, pau na máquina. Ó, a Dani, me identifiquei. Joia, Dani, é isso aí. Melhor aprendizado é a prática. Beleza, Bruno, não, é exatamente isso, cara. A melhor forma de aprender é a prática contínua. Vai lá, adquire o conhecimento da teoria e, pum, põe na prática. Adquire o conhecimento da teoria e, pum, põe na prática. Só o estudo contínuo, sem ação, não ajuda em nada. Eu tive aula com o Luiz Felipe Pondé, um dos filósofos contemporâneos, eu gosto muito dele, né, da forma dele de pensar, e tem um vídeo dele muito legal no YouTube que fala assim, como é que é? Os inteligentinhos. Coloca lá, deve ser alguma coisa assim, tá? Os inteligentinhos, coloca lá no YouTube, Luiz Felipe Pondé, deve aparecer. E ele fala daquelas pessoas que são os inteligentinhos, que estudam, entendem que numa mesa de conversa, numa mesa de jantar, estão cheios de teorias, conhecimentos e blá 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 blá. Mas quando você vai ver a ação, a prática, o que elas entregaram, o que eles fizeram, é nada ou muito pouco. Na verdade, são crianças mimadas que ficam lá estudando e no pedestal da sua altaneira e da sua verdade, eles ficam criticando e julgando os outros, sabe? Eu acho muito legal. Pra mim é exatamente isso. Os inteligentinhos são aquelas pessoas que você conhece, que estudam, são super inteligentes, sabem tudo sobre tudo, têm as melhores teorias, os melhores conhecimentos, tem tudo. Agora pergunta o que ela fez, o que ela realizou. Avança um pouco mais. Vê se, por exemplo, ela já vive e mora sozinha, ou se ela ainda mora com os pais. E se ela vive e mora sozinha, se ela se banca sozinha, ou se os pais é que bancam ela. Você vai perceber um espectro e um comportamento e um modelo de criação muito próximo dentro desse sentido, beleza? As pessoas que fazem, que executam, vão crescendo, vão prosperando, que é esse o perfil do empreendedor, tá? Então identifiquem e achem o modelo de aprendizagem de vocês, principalmente dentro desse conceito de inteligências múltiplas. Entendam que você é o único e você é foda dentro do seu entendimento, da sua natureza, da sua forma de adquirir conhecimento e aprendizagem. E então vai lá e adquire daquela forma, e depois põe ação em prática. Não tem problema nenhum, não tem certo e errado. Não é porque a pessoa lê um livro por mês que todo mundo coloca, que ela é, nossa, meu Deus, sensacional. Eu não leio um livro por mês e tô cagando.
Só que em um mês eu leio muito mais do que um livro. Só que eu não leio um livro por mês, porque eu leio de forma tópica, pelos tópicos, de forma imersiva dentro daquele assunto. Então não é um livro, mas a quantidade é um livro dentro daquele assunto e tema que eu abordo, que me tem interesse e tem relevância. Beleza? Gente, esse era o conteúdo que eu tinha para dividir com vocês. Esse era o conhecimento bem mais técnico hoje, mas que eu acho que pode agregar muito. Perceba que é um assunto difícil e é um assunto que, em sua natureza, para empreendedores, ele não é um assunto interessante, ele não é um assunto atrativo. Por quê? Porque entra em teoria, né? Então é um pouco mais chatinho. Não é um assunto da prática, como vender mais, que é um assunto de mais interesse. É um assunto de mais dificuldade pelo modelo de aprendizagem de um empreendedor. Mas tudo bem. Por quê? Aqueles que conseguirem adquirir esse conhecimento, entender isso e colocar isso em prática, vão sair na frente muito mais do que as pessoas que não conseguem. Por isso que eu falo para vocês, a ação é boa e ela é ótima? E o empreendedor aprende, consolida o aprendizado assim? Só que não esqueçam da teoria, porque o equilíbrio entre as duas é que de fato vai te colocar numa posição de destaque onde ninguém nunca vai estar. Só teoria não dá certo, só ação não dá certo. É teoria com ação, sempre, dentro do teu modelo de aprendizagem. O meu é essa, ampla e por imersão. Eu entendo a ideia geral, pego o tópico, pego o assunto e vou fazer uma imersão total até me tornar um especialista naquele assunto, que é o que eu amo fazer. Beleza? Então, estamos indo para a reta final da nossa live. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, questionamento. Obrigado pelo carinho. Estou vendo aqui o que vocês estão falando. Obrigado, fico feliz que isso tenha ajudado vocês, né? Essa forma de entender e essa forma de aprender. Opa, show. Olha lá, porque na realidade, normalmente a maioria tem dificuldade de ler. Então, Marcinha, tem sim, não é todo mundo, tá? E hoje vai ter várias formas de aprender além de ler, tá? Por exemplo, podcast. Uma pessoa em 30 respondeu que aprende com podcast, tá bom? Então, assim, estamos chegando na nossa reta final, no final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Se tiver alguma pergunta final, essa é a hora, pode mandar aqui embaixo, que eu já vou responder para vocês, se não já vou para os agradecimentos finais. E lembrando que quinta-feira agora eu vou estar com o Fábio Mariano, que é um professor da SPM, doutor, especialista em tendências do futuro. Então é um conteúdo muito interessante e relevante para entender o que vai ser esse mundo pós-Covid, beleza? Olá. O Bruno falou, livro bom, Pense Simples, do Gustavo Caetano. Sensacional, Bruno, já veio dica, pense simples, tá? Eu gosto de dizer assim, ó, think simple, pense simples, make it simple, quer dizer, faz isso simples, e o principal, keep it simple, quer dizer, mantenha isso simples. Por quê? Pensar simples é foda. Pensar simples e fazer simples é mais foda ainda. Agora, o mais foda de todos é pensar simples, fazer simples e manter simples. Porque depois que a gente faz, a gente começa a complicar toda a história. Então, sensacional. Beleza, Marcinha, eu que agradeço. Obrigado, viu? Boa, amigo Pug, perfeito. Fala, Ju. Ah, minha amiga, não tem problema. Vai ficar salvo aqui por 24 horas, vocês podem ver, tá bom? Álvaro, Lê, que estão chegando agora, não tem problema. Vai ficar salvo, vocês podem ver. A gente falou do modelo de aprendizagem linear e não linear. Falamos do mindset, do modelo de aprendizagem de um empreendedor. Falamos do conceito da teoria das inteligências múltiplas, né? Do Howard Gardner, que foi uma teoria que foi desenvolvida em 1980, que é muito legal. E a forma de adquirir conhecimento que eu tenho e a forma de aprender que eu tenho e como que a gente consolida o aprendizado, independente da forma de absorver conteúdo, que cada um tem a sua. Mas a forma de consolidar o aprendizado é nossa de um modo geral. E todos nós temos a mesma, tá bom? Ó, depois fica no YouTube, é isso aí, ó. O amigo Pug já tá falando. Sim, gente. Se vocês não viram, a gente está salvando todas as nossas lives depois no YouTube. Então é só entrar lá, vai ter uma playlist das lives e você consegue acompanhar todas as lives que a gente fez individuais e com convidados para vocês poderem acompanhar todo esse conteúdo que a gente vai gerando, tá bom? Van, show, obrigado, eu que agradeço. Thelminha chegando, fala Thelminha, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Fala, gente, ó, quem tá chegando agora...
tá chegando no final da nossa live. Obrigado pelo carinho, pela presença, por vocês terem entrado, mesmo na reta final. Eu já fico muito feliz, né, tá? Obrigado mesmo. Mas a gente tá chegando no final. Tava dizendo aqui que a gente trabalhou sobre o conceito de aprendizado linear e não linear, teoria das inteligências múltiplas, modelo e mindset de aprendizado de um empreendedor. Então tudo isso vai ficar salvo na nossa live aqui por 24 horas. Se você não conseguir ver nessas 24 horas, depois ele vai para o YouTube e você vai conseguir acompanhar lá, tá bom? E um recadinho final que quinta-feira... A Ju falando faz um pouquinho mais tarde, Ju. Ai, tá vendo? Poxa, mais tarde vai ficar difícil, que agora eu tô com o bebê, poxa. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Fico muito, muito feliz realmente aí que tenha ajudado vocês, tá bom? Lembrando que quinta-feira agora a gente vai ter com o Fábio Mariano. Ó, Ju, inclusive é de quinta-feira agora, vai ser mais tarde, tá? Vai ser 9h30, que o professor Fábio Mariano, ele não pode, ele vai estar dando uma aula, ele termina, então ele entra 9h30. E a gente vai, ele é especialista em tendências do futuro, tá? Ele é requisitado por todas as instituições e ensinos, ele é professor da SPM, mestre, doutor, e vai ensinar e falar sobre tudo de tendências do futuro. Então, quer dizer, entender o que vai acontecer nesse cenário de mundo pós-Covid vai ser sensacional conversar e bater esse papo com ele. Vai ser quinta-feira agora às 9h30. Então, fiquem conectados quando eu colocar o convitezinho lá e o cronômetro, ativa os lembretes para vocês não perderem, tá? Uma presença ilustre, o cara é foda e vale a pena, eu tenho grande admiração por ele, tá bom? Boa, Ju, é isso aí, legal. Show. Boa, boa, amigo Pug, é isso aí, beleza? É isso aí, Thelminha, boa. Gente, vai ser sensacional, tá? Um cara foda, técnico, vale muito, então ter um momento com ele, pra mim foi uma grande honra, né? Na verdade, nessas lives eu tô recebendo muitas pessoas assim, muito especiais, e tô muito feliz delas estar podendo participar e dedicar uma horinha ali pra gente bater um papo muito legal, beleza? Estamos chegando aqui no... É isso aí, Natalícia! Quinta-feira tem aula, e aula mesmo. O cara, ele é professor da SPM, tá? Mestre e doutor, sensacional, o cara é foda. Eu tive aula com ele, eu admiro o cara. O cara não tem outra palavra pra falar a não ser foda. Então eu tô trazendo ele pra falar de tendência do futuro mesmo, porque se tem um cara que entende isso daí, entende de comportamento, de posicionamento que as marcas devem ter daqui pra frente pra angariar e trazer os comportamentos dos consumidores, é esse cara, não tenha dúvida, tá bom? Então é isso. Tô chegando no final. Muito, 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 muito obrigado por mais esse bate-papo incrível. Amei. Foi um conteúdo mais diferente, mais técnico, né? Quem quiser ver a live, você vai ver que é um conteúdo bem pesado de teoria. A gente falou muito de teoria, normalmente a gente não avança desse jeito, mas foi divertido para quebrar essa rotina, né? Então eu fiquei muito feliz. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinhoso feedback, pelas mensagens. Natalícia, eu que agradeço, obrigado pela tua presença, fica aí até agora, espero poder ter contribuído de alguma forma, né, com algum conteúdo, contem comigo, e é isso. Inclusive, gente, queria pedir para vocês, já eu vou lançar amanhã um questionário sobre novos temas para a gente desenvolver novos conteúdos, então vai lá e responde para mim conteúdos e temas que vocês têm interesse, porque a próxima pauta de conteúdo a gente monta em cima do que vocês têm interesse. Lembra que eu falei? Eu vou em cima daquilo que faz sentido pra mim, que tem prática. Então, quando tem alguém que tem uma dor e uma necessidade com aquilo, eu entendo. E se eu não souber, eu me aprofundo e estudo aquilo. Quer dizer, eu ganho e vocês ganham, porque eu vou trazer esse conteúdo processado e vou passar pra vocês. Então, todo mundo ganha junto, tá? Quando eu lançar a caixinha, vai lá, responde, fala o tema que você quer e eu vou trazer pra cá e a gente vai abordar e vai ter esses bate-papos sensacionais e incríveis pra gente avançar. Tá bom? Gente, boa noite, boa noite. Muito, 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 muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Fico muito feliz e um grande beijo. Boa noite. Tchau, tchau.